Vocês me pegaram aqui tomando meu cafezinho, né? Mas é sempre bom. Eu mesmo não vivo sem. Nós aqui do Antirrisco, que estamos sempre correndo, sempre ligados, sempre atrás de informação, quando sentimos que a bateria está ficando fraca, recorremos ao café para dar aquela animada. Essa bebida maravilhosa, além de ser uma delícia e combinar com qualquer momento do dia, ela é rica em antioxidantes, vitaminas e estimulantes. Quando você faz investimentos em café, só que para a área da saúde, automaticamente estará combatendo o envelhecimento precoce e intensificando a sua energia e a capacidade de concentração. Mas se você sofre de enxaqueca ou gastrite, é recomendado não consumir, pois pode fazer mal. E não sou eu que estou dizendo, são os nutricionistas. Agora, quando se trata de investimentos em café, mas para o mercado financeiro, é importante analisar vários fatores, já que se trata de uma aplicação em commodities. Por exemplo, no mercado financeiro, o ativo mais volátil, ou seja, o ativo que mais oscila, é o petróleo. Claro que no mercado futuro, o investidor pode estar alavancado em 10, 20, até 30 vezes. E esse é o perigo, pois os investimentos em café, no quesito volatilidade, perde somente para o petróleo, o mais volátil. Ou seja, assim como na alimentação, no mercado financeiro, o café pode ser o mocinho ou o vilão. Enquanto que no primeiro caso precisamos dosar o consumo para não termos problemas de saúde, no segundo é preciso que haja uma certa disciplina em quem especula, visto que se vai contra pode causar prejuízos caso suceda demora em estopar uma operação. Mas aplicar capital em café não é algo novo, como a criptomoeda, por exemplo. Os investimentos em café vêm de muitos anos, mas muitos anos mesmo. Praticamente, a economia aqui do Brasil se moldou com o plantio dessa fruta. E no vídeo de hoje iremos conhecer a história dos investimentos em café. Gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe agora mesmo o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que nós postarmos por aqui. Esse feedback é de extrema importância para nós. Acompanhe o Antirrisco também lá no Instagram, @antirrisco, e, é claro, leia os nossos artigos completos no nosso site oficial, antirrisco.com.br. O café ficou conhecido como uma bebida brasileira, mas apesar dessa fama, o café não surgiu aqui no Brasil, pois a descoberta do café está em meio a uma espécie de rixa. Dois países disputam o título de berço do café. São eles, Etiópia e Iêmen. Cada um deles apresentam uma lenda que envolve a descoberta dessa bebida tão querida pela humanidade. Segundo historiadores, os primeiros povos a consumirem o café foram os iemenitas, por volta ali do século XV. A lenda diz que monges sufis teriam comprovado que o café preparado com a semente tostada e moída deixava suas mentes mais estimuladas, podendo ficar até altas horas em rituais religiosos. Por conta dessa descoberta, durante décadas o porto de Iemenita de Moca exportava pós de café, fazendo com que a bebida ganhasse popularidade na região do Oriente Médio e na Europa. Porém, a Etiópia tem uma outra versão dessa história. De acordo com os etíopes, por volta de 400 depois de Cristo, nas montanhas de Abissínia, onde se encontra a Etiópia atual, um pastor de cabras chamado Calde, que vivia na região de Cafa, percebeu que os animais, quando comiam o café, ainda em estado de fruta, passavam a noite acordado. Depois de ver os efeitos nos bodes e nas cabras, ele resolveu provar e sentir os efeitos nele mesmo. Ao perceber que também se sentia mais ativo, como os animais que ele cuidava, levou a bebida até os monastérios e os monges conseguiram rezar por muito mais tempo. Da Etiópia, ele foi para a Arábia, sendo visto como uma planta milagrosa. Tá muito bom esse café. Depois foi para o Egito no século XIV. Posteriormente, foi para a região da Turquia.
Somente 3 séculos depois, partiu para a Europa, sendo introduzido na Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca e também na Holanda. Claro que as expedições chamadas de Novo Mundo também ajudaram na popularização do café pelo resto do mundo, sendo inserido nas novas colônias que estavam se formando naquela época. Na América, o café foi trazido pelos franceses e portugueses, primeiro nas Antilhas, região onde está o Mar do Caribe e Golfo do México. E nessa parte do território latino que estão os países Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana. Antes de vir aqui para o Brasil, o café passou primeiro pela Guiana Francesa. No Brasil, o café chegou ali por volta do século XVIII. Primeiro, o levaram para a região norte do país. Porém, o clima antagônico para o cultivo obrigaram a transferência do café para a região sudeste do país. O primeiro estado brasileiro a receber o café foi o Rio de Janeiro. Depois, ele se expandiu para Minas Gerais e explodiu em São Paulo. Nos primórdios dos investimentos em café, aqui no Brasil, o escoamento de grãos da fruta para os portos era feito por pequenos grupos de muares. A viagem dos chamados muares se chamava tropear. Essa atividade era de extrema importância e membros das famílias mais ricas se dedicavam a ela com o intuito de proteger justamente as cargas de café. Esta atividade econômica fez surgir uma nova classe social de dirigentes aqui no país. Esse novo grupo econômico era muito mais urbano e ligado à vida cultural e social, só que da Europa. Os investimentos em café trouxe consigo a urbanização e a modernização das cidades daquela época. Foi nesse período que foram implementadas as primeiras ferrovias localizadas em São Paulo, que ligava Santos a Jundiaí. Infelizmente, a história do café cruza com outra história, a escravidão. Eram justamente os escravos que trabalhavam nas lavouras do café. Com o fim da escravidão e com a enorme quantidade de terras, a demanda por trabalhadores aumentou, o que impulsionou o processo de imigração de mão de obra, só que vinda da Europa, principalmente de italianos. Os imigrantes, não somente os italianos, mas também árabes, espanhóis, japoneses e alemães, foram atraídos para o Brasil por meio de propagandas montadas para trazer estrangeiros. E parte dos custos da viagem eram bancadas pelo governo brasileiro. Na época, cerca de 3 milhões de estrangeiros de diversas faixas etárias e gêneros entraram no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, quem chegou em maior número foram justamente os italianos, que foram encaminhados para os serviços nas lavouras. A divisão do cultivo funcionava da seguinte maneira: os imigrantes que vinham eram famílias. Cada família ficava responsável por cuidar de cerca de 7.000 pés de café e pagar pela alimentação. Porém, havia um grande problema nesse sistema. O preço da alimentação era altíssimo e os salários não cobriam esses custos. Era como se os imigrantes estivessem se tornando os novos escravos. O infortúnio de estar vivendo uma situação de quase escravidão levou muitas famílias de imigrantes, principalmente italianos, a abandonarem as fazendas e irem morar em centros urbanos, onde passaram a exercer outras funções. Os espanhóis também começaram a vir para o Brasil e muitos deles substituíram as famílias italianas nas lavouras para os investimentos de café. Até esse momento, tudo parecia correr bem. Porém, a aceleração da produção do café foi mais rápida que o consumo da bebida. E já na safra de 1901 e 1902, o Brasil já produzia 16 milhões de saca para um consumo mundial de 15 milhões. Neste momento, houve uma queda dos investimentos em café. A cotação no mercado externo caiu 102 francos ouro em 1885 para 33 francos ouro em 1902. O baque nos investimentos em café foi tão intenso que muitos cafeicultores abriram falência. A crise, de fato, veio em 1906, quando a produção atingiu 20 milhões de sacas para um consumo de 16 milhões.
Como o país era sustentado justamente por essa atividade, foi criado o Convênio de Taubaté, que fixava um preço mínimo das sacas. Fazia também empréstimo para o governo comprar a produção e também criava uma taxa para impedir novas plantações. Mas mesmo assim, a produção de café não parou de aumentar. Em 1929, por conta da quebra da Bolsa de Nova York, agravou os problemas para os investidores de café, já que grande parte da exportação era justamente para os Estados Unidos. Na ocasião, o governo tomou algumas medidas, como comprar o café e logo após queimar algumas sacas para controlar os preços. Mas não adiantou. A crise foi muito forte e longa. Vários produtores que atuavam justamente nos investimentos em café não conseguiram resistir e dividiram suas propriedades. Com grandes propriedades divididas, começou um novo ciclo para os investimentos em café, com pequenos produtores. Após a estabilização do mercado financeiro mundial e, é claro, com os incentivos do governo, a cafeicultura voltou a crescer, fazendo com que esse mercado se espalhasse para os estados de Goiás, Bahia e também Rondônia. Em 1975, Paraná e São Paulo correspondiam a 70% da produção nacional de café. Porém, um terrível fato prejudicou o cultivo de café: a geada negra. O fenômeno se tratava de um inverno rigoroso que queimou grande parte de pés de café. Começou então uma cultura de médio a longo prazo de retorno financeiro. Houve também uma transferência de região para o Cerrado Mineiro e sul de Minas Gerais. E muitos agricultores partiram rumo ao Mato Grosso e Rondônia. Hoje em dia, a produção de café vem se mantendo estável, a ponto de se tornar a maior do mundo e uma referência em cultivo do café. Em números, isso corresponde a 1/3 de café produzido no mundo. Segundo informações do site oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas Gerais é o estado que mais produz café aqui no Brasil, seguido do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná. A produção de café do Brasil em 2021 registrou uma queda de 25,7% em relação ao ano anterior e atingiu o equivalente a 46,87 milhões de sacas de 60 quilos que foram produzidos em uma área de 1,8 milhões de hectares. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Siga-nos também nas redes sociais e, é claro, leia os nossos artigos completos no site oficial, oantirrisco.com.br. Até!